Oi, quinto ano! Estamos de volta hoje em mais uma aula de geografia, mais um encontro. Aquele nosso encontrinho de todas as semanas. Só que hoje, com a revisão do que foi estudado na aula passada. Assim como todas as semanas, uma semana de aula, uma semana de conteúdo, uma semana de revisão. Hoje é aquela semaninha de revisão. E como toda semana de revisão, tia Laísa deixa um recadinho para vocês. Hoje não seria diferente. Hoje eu tenho uma historinha para contar para vocês. Uma historinha muito interessante. Como estamos chegando no final do ano, estamos já se aproximando, faltando, ou melhor, já estamos no final do ano. Estamos já chegando aí pertinho do Natal, faltando poucos dias para o Natal. E todo mundo gosta de ganhar presente, não gosta? Eu gosto, eu amo ganhar presente. E aí no Natal a gente fica mais emotivo para ganhar presente, né? E sempre tem aquelas promessas, se comportar, vai ganhar presente. Se for obediente, se passar de ano. Então, eu vou contar a história de um garotinho, que ele era um garoto bastante obediente, e ele escreveu uma carta para o Papai Noel, pedindo um presente que ele queria muito. Porém, depois que escreveu a carta, de repente ele se tornou um garoto muito desobediente. Ele se tornou um garoto muito levado. Ele não queria mais obedecer ninguém. E aí o que aconteceu? Você vai acompanhar a história comigo. Então você vai vir acompanhando comigo aqui a aula. Você vai assistir toda a aula. Vai acompanhar a história para que você possa entender um pouquinho o que acontece quando a gente desobedece. E o que acontece quando nós somos obedientes. Então vamos comigo acompanhar a história. E depois faremos a revisão do conteúdo que estudamos na aula passada. Vamos lembrar um pouquinho do conteúdo que estudamos na aula passada e responder algumas atividades. Então já vai pegando aí o seu livro, vai pegando o seu lápis, vai ficando com todo o seu material aí que eu vou explicando e você vai respondendo, tá bem? Então vamos lá. Acompanhe comigo a historinha que eu vou contar para vocês. Olha só. O nome da história é Obediência Gera Presentes. Fique bem atento aí que tia Laísa vai contar aqui a historinha para vocês. Era uma vez um menino muito obediente aos pais e professores. Vendo o ótimo comportamento do filho, o pai lhe sugeriu que escrevesse uma cartinha ao Papai Noel, a fim de pedir o presente que ele mais desejava ganhar. Ele escolheu uma bicicleta e deu a carta para que o papai enviasse ao bom velhinho. Passaram-se os dias e o menino simplesmente se transformou. Começou a desobedecer seus pais e a desrespeitar seus professores. Sendo assim, foi-lhe aplicado todo tipo de castigo, mas nenhum adiantou, até que seu pai se lembrou da cartinha que havia sido enviada. Rapidamente, ele escreveu outra, contando o comportamento do filho, e logo recebeu a resposta. Pai, fique tranquilo, pois não presenteio meninos levados. Obrigado por avisar, Papai Noel. No dia do Natal, o menino observou todas as crianças ao seu redor ganharem presentes, menos ele. Com lágrimas nos olhos, perguntou ao pai o que houve. O pai, paciente, explicou-lhe o que aconteceu. E arrependido, o menino pediu desculpas, prometendo mudar. Mal ele sabia que Papai Noel espiava tudo pela chaminé, e foi aí que a magia do Natal aconteceu. Ele deixou o presente do menino como recompensa pela sua mudança. Moral da história: seja obediente, pois isso renderá muitos frutos. E aí, gostaram da história? Vocês viram como é importante ser obediente? Se a gente for obediente em tudo na nossa vida e com todos, nós podemos ganhar muitos presentes. E quando tia Laísa fala de presentes, não fala apenas de presentes, como a bicicleta que o menino pediu aqui, mas fala de
paz, de alegria, de uma boa família, de coisas boas. E assim, né, nós precisamos então obedecer. E vocês estão obedecendo direitinho? Estão obedecendo o papai, a mamãe? Estão obedecendo as professoras na escola? Tem que obedecer. Nós precisamos obedecer para vivermos bem. Nós só vamos viver bem se nós obedecermos às pessoas. E esse menininho aqui da história, ele até era um menino obediente e escreveu uma carta para o Papai Noel pedindo uma bicicleta. Mas de repente o comportamento dele mudou totalmente e ele deixou de obedecer e começou a desobedecer todo mundo. Se tornou um menino levado. E aí o papai escreveu uma carta para o Papai Noel falando o que tinha acontecido, que o menino tinha deixado de obedecer. E o Papai Noel disse o quê? Que não presenteia meninos levados. E assim o Papai Noel não ia presentear o garotinho. Mas ele, vendo que todas as crianças estavam ganhando presente menos ele decidiu mudar novamente e passou a obedecer. Sendo assim, ele começou a obedecer novamente. E aí o Papai Noel deu o presente que ele tanto queria, que era uma bicicleta. Nós esperamos os nossos presentes vir de Deus. Deus, ele é o nosso Pai amoroso, ele é o nosso Pai bondoso, é ele quem cuida de nós e é ele que nos presenteia com vários frutos bons, tá bem? Então eu espero que a gente chegando aqui no finalzinho do ano, nós possamos refletir, pensar direitinho e ser obedientes. Obedientes para ganharmos muitas coisas. Não só presentes como brinquedos e roupas, mas muitas coisas boas vindo da parte de Deus. Tá bem, amores? Espero que vocês tenham gostado da historinha que a Laísa contou para vocês, que vocês tenham compreendido direitinho e que a partir de agora, se não estiver obedecendo, comece a obedecer. E aí, retomando o que foi estudado na aula passada, vamos fazer uma revisãozinha aqui e vamos responder algumas atividades. Na aula passada, nós estudamos sobre a região centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. Nós estudamos sobre essas três regiões. Nós falamos um pouquinho sobre a população da região centro-oeste, falamos alguns aspectos naturais dessas três regiões, né? Nós vimos que a região centro-oeste, a sua população, ela vem crescendo, ela cresceu depois de 1960, depois da construção de Brasília, quando também algumas rodovias foram construídas ligando essa região a outras, porque até então era uma região mais isolada do Brasil, tinha uma população muito pequena. E aí ela cresce bastante, né? E aí tem a vegetação de cerrado, a vegetação do Pantanal, esses dois tipos de vegetações bastante presentes nessa região, que é na região centro-oeste. E é lá, né, na região centro-oeste, onde está localizado Brasília, né, onde está localizada a capital do Brasil, mais precisamente no Distrito Federal, está localizado na região centro-oeste. Falamos sobre a região sudeste, composta pelos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, que é uma região onde tinha uma grande presença, né, uma forte presença da Mata Atlântica, né? Essa região, a Mata Atlântica, ela cobria uma extensa área dessa região, porém ela foi bastante alterada por conta do crescimento das cidades. As cidades cresceram bastante, essa vegetação foi bastante alterada. E aí nós falamos o quê? Que a região centro-oeste é um importante centro econômico do Brasil, lá onde se encontram os maiores bancos, as maiores indústrias, as maiores universidades do Brasil, né? O comércio é muito maior, né? Principalmente São Paulo. Falamos que essa região ela cresceu, ela se urbanizou, 90%, 93% da sua população vive na área urbana. Isso por conta do êxodo rural, por conta das pessoas que migraram para essa região em busca de emprego, e aí muitas foram viver na cidade e muitos problemas também surgiram na cidade.
Falamos sobre, né, a indústria na região sudeste, que é bastante presente na região sudeste, a atividade industrial, uma atividade que se destaca bastante para vários setores, automobilístico, petroquímico, navais, de mineração, né? Temos as indústrias de informática, aeronáutica, de alta tecnologia, de pesquisa científica. Então é uma região bastante desenvolvida, né? E falamos sobre a região sul do Brasil, que tem lá como os estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Essa região, né, ela apresenta o clima subtropical, que é a única região do Brasil que tem esse clima, em que em épocas do ano neva, chega até a nevar nessa região. É uma região que é a menor região do Brasil e possui a terceira maior população, né, a região com a terceira maior população do Brasil. Tem lá como vegetação campos, mata de araucária, que são vegetações que já foram devastadas também, assim como as outras que nós já estudamos anteriormente, em aulas anteriores. A economia dessa região está voltada, né, para a atividade agropecuária, para a agroindústria. Lá se destaca também a agropecuária, ela é praticada em pequenas propriedades, né, e predomina a prática da policultura. Então, nós falamos aqui sobre 3 regiões, né, bem desenvolvidas do Brasil, 3 regiões com um importante destaque de desenvolvimento no Brasil. E, finalizando todo o ciclo, né, das regiões brasileiras, nós estudamos aqui as 5 regiões brasileiras. Quero ver quem é que lembra aí: região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Nós estudamos sobre essas 5 regiões brasileiras. E aí, depois de revisarmos um pouquinho o que estudamos, vamos então responder às atividades, que tem bastante atividade para hoje. Vamos lá. Abra o seu livro aí na página 141. Abra o seu livro aí na página 141. Nós temos aqui a atividade. Deixa eu só abrir aqui o meu para mostrar para vocês. Página 141. Falando sobre a região Centro-Oeste, uma atividade sobre a região Centro-Oeste. Nós estudamos na aula passada e revisamos agora. Então, você vai abrir seu livro na página 141, a princípio. Nós temos mais. Tá? Eu só vou explicar, vocês vão colocar aí suas respostas. Aí, na página 141, nós podemos ver um gráfico que mostra o crescimento da população, da região Centro-Oeste. Né? Como é que cresceu, os anos que essa população cresceu, né? Em quais anos essa população cresceu. E aí nós podemos ver aqui na página 141, né, esse crescimento da população, que diz assim: observe o gráfico abaixo, depois responda as questões a seguir. De acordo com o gráfico, quando houve um rápido crescimento da população da região Centro-Oeste? Aí nós podemos ver entre os anos de 1950 e 2000, aqui eu vou mostrar aqui para vocês, vocês podem acompanhar no livro, em 1950 e em 2000. Olhe como cresceu essa população. Então, um rápido crescimento da população houve, você pode colocar aí como resposta, entre 1950 e 2000, né? Que deu um salto gigantesco de 195 milhões de habitantes, foi para 11 milhões 617 habitantes, né? Então, aí deu um salto muito grande nessa população. Essa população cresceu bastante aí nos últimos anos, certo? Milhões não, gente. 1.533.000 saltou para 11 milhões 617 mil habitantes. Então, o crescimento houve um crescimento rápido aí entre 1950 e 2000. Letra B. Cite os fatores que contribuíram para o elevado aumento da população no Centro-Oeste. Os fatores que contribuíram foram a construção de Brasília, né, na década de 1950, a abertura de rodovias que ligavam agora a região Centro-Oeste a outras regiões do Brasil, e o baixo valor das terras, né, para a produção agropecuária. E aí isso aí acabou atraindo muitos imigrantes para a região Centro-Oeste, o baixo valor dessas terras. Mas aí, caso você tenha alguma dúvida, você pode voltar na página 139 para encontrar as respostas da questão B. Segunda questão.
De que maneira a produção agropecuária da região centro-oeste está relacionada à presença de agroindústria nessa região? De que maneira, né? Então, olha só, a elevada produção agropecuária, ela é muito importante, né, para que haja aí muitas agroindústrias, que são essas indústrias que ficam ali, essas indústrias de transformação de produtos, né, agropecuários, de produtos agrícolas agrícola e pecuário. Fazem o beneficiamento, fazem o processamento desses produtos. Então, a elevada produção agropecuária que incentivou a instalação das agroindústrias aí. Você pode ler a página 140 para encontrar essa resposta, tá bem? Avançando aqui, né, nós temos que acelerar um pouquinho. Vamos agora para a página 143. Abra aí o seu livro na página 143. Agora nós vamos falar sobre a região sudeste, página 143, que diz assim, a primeira questão. Cite exemplos de atividades humanas que causaram a devastação da Mata Atlântica ao longo da história. Então, várias foram as atividades humanas, né, que devastaram a Mata Atlântica, muito presente nessa região, na região centro-oeste. Nós podemos falar aí o quê? O crescimento das cidades e o avanço das atividades econômicas contribuíram para a devastação da Mata Atlântica. Então, o crescimento das cidades, a construção de muitas cidades, o avanço das atividades econômicas foi que permitiu a devastação, que causou a devastação da Mata Atlântica. Mas aí você pode voltar lá na página 142 e encontrar a resposta disso aí. Segunda questão, observe o gráfico abaixo. Esse gráfico ele está nos mostrando o crescimento da população da região sudeste nos anos de 1940 e 2015. Entre os anos de 1940 e 2015. O que aconteceu aí? Nos anos de 1940, a população rural era muito maior que a população urbana. A população rural era muito maior que a urbana. E, chegando em 2015, a população urbana ela cresce bastante, enquanto a população rural fica bem menor. Então, em 1940, na região sudeste, letra A, né, predominava a população rural ou a população urbana. Qual era a população que predominava em 1940 na região sudeste? A rural ou a urbana. Se nós observarmos aqui, a parte que está em verde é a população rural e a partezinha em vermelho é a população urbana. Então, o que predominava em 1940 era a população rural. Letra B. Em 2015, na região sudeste, predominava a população rural ou a urbana. Aí nós podemos ver, olha só, que a barra do gráfico da população urbana está bem maior no ano de 2015. Então, a população que predominava aí era a população urbana. E até hoje, a população que predomina na região sudeste é a população urbana. Espero que vocês estejam compreendendo essa aula, né? A atividade a gente tem que acelerar um pouco, porque são bastantes páginas aí de atividades para a gente fazer. Agora, abra aí o seu livro nas páginas 154. Página 154. Vamos lá, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a população, nós vamos falar um pouquinho sobre a região sul. A região sul que nós estudamos na aula passada. Página 154, olha só, 154 e 155. Você vai marcar um X nas afirmações que apresentam informações corretas a respeito da economia da região sul. Para isso, você pode voltar nas páginas 153 e o início da página 154, que fala sobre a economia da região sul, relembrar um pouquinho, e aí você vai respondendo. Olha só, na agricultura predomina a prática da policultura. Qual é a prática que predomina na agricultura na região sul? É a policultura? Sim, é a policultura, né? O cultivo de são vários cultivos, né? Então, são vários cultivos aí que estão presentes na região sul. Na região sul, a atividade agropecuária é praticada apenas em grandes propriedades rurais monocultoras. Não. Ela é praticada também nas pequenas propriedades, né? E a prática é a policultura. Terceira afirmativa. A produção pecuária da região sul é de ovinos, suínos e gado leiteiro tem atraído agroindústrias do ramo alimentício para a região. Sim, muitas agroindústrias têm se instalado nessa região por conta
da pecuária, né? Da pecuária, da agricultura. Quarta afirmativa, a atividade industrial da região sul é pouco expressiva quando comparada das demais regiões do nosso país. É pouco expressiva? Não, a atividade industrial é bastante expressiva na região sul também, tá? Então, nós temos duas alternativas certas e duas erradas. Agora, na página 155, olha aqui nessas linhas, agora você vai reescrever as informações falsas, corrigindo-as. Aquelas que você não marcou, que estão erradas, você vai reescrever elas corrigindo-as. Por exemplo, a primeira, na região sul, a atividade agropecuária é praticada apenas em grandes propriedades rurais monocultoras. Não. Na região sul, a atividade agropecuária ela é praticada, né, geralmente ela é praticada em pequenas e médias propriedades rurais, nas quais predominam a policultura. E a atividade industrial da região sul é pouco expressiva quando comparada às demais regiões do nosso país. Nada disso. A atividade industrial da região sul, ela é expressiva, ela não é pouca, ela é expressiva. Ela é a segunda mais industrializada do Brasil, se comparada às demais regiões do nosso país. Então, é bastante expressiva a atividade industrial aí na região sul. Ok? Vamos agora para a página, ainda na página 155, a segunda questão. Observe a foto abaixo. Essa foto mostra um grupo de imigrantes alemães no município de Blumenau, em Santa Catarina, no ano de 1880. A população da região sul é composta basicamente por imigrantes vindos principalmente da Europa, da Ásia, certo? Vindo desses países, vieram trabalhar aqui, trabalhar lá na região sul, trabalhar aqui no Brasil, na agropecuária, né, na atividade na agricultura, na pecuária. E aí elas trouxeram seus costumes, suas tradições, né, em vários níveis, né, na construção, no modo de se vestir, no modo de se comportar, na alimentação. E aí a letra A pergunta assim, qual é o país de origem dos imigrantes retratados na imagem? Nós vimos aí na legenda que diz são um grupo de imigrantes alemães. Então a origem, o país de origem é a Alemanha. Muito bem. E explique qual é a relação de alguns povos imigrantes com a colonização da região sul do Brasil. Aí você pode voltar lá na página 152, dar uma lida, e aí você vai ver um pouquinho falando sobre isso. Mas, né, vários grupos de imigrantes participaram da colonização da região sul do Brasil. Esses imigrantes tiveram participação importante na formação de sua população. Foi o que eu falei, né? Vários grupos de imigrantes vieram lá no século XIX, morar lá na região sul, e aí trouxeram seus costumes, suas culturas, sua tradição, suas tradições, e implantaram aí. E hoje, né, a população ela é formada basicamente desses imigrantes, tá bem? E aí, vamos agora para a página 156. Vamos aqui para a página 156. Complete a legenda do mapa abaixo com o nome de cada região. Olha só, página 156. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Nós temos aqui as 5 regiões do Brasil. Aqui a legenda dessas regiões. A legenda aqui. E aí você vai dizer qual é o nome de cada região conforme a cor que está pintada aqui. Tá certo? Qual é o nome da região que está pintado de roxo? Região Sudeste. De amarelo, Norte. De rosa e vermelho, Centro-Oeste. De laranja, Sul. E de verde, a região Nordeste. Então, você vai responder aí no seu livro, tá bem? E, ainda na página 156, você vai associar as regiões a seguir às frases correspondentes. Olha só, nós temos aqui 3 frases e 3 regiões. Região Sul, região Centro-Oeste e região Sudeste. A primeira frase diz o seguinte, região onde está localizado o Distrito Federal. Em qual região dessas 3 está localizado o Distrito Federal? Região Sul, Centro-Oeste ou Sudeste? Na região Centro-Oeste. Então, aqui você vai colocar a letra B. Olha só, a letra B. Estou tentando fazer aqui a letra B. Muito bem. Segunda afirmativa. A região formada por 4 estados. Quais dessas 3 aí é formada por 4 estados? Isso mesmo, a região Sudeste. Então aqui, espera um pouquinho, deixa eu apagar aqui, eu errei.
Aqui nós vamos colocar a letra, deixa eu apagar aqui, a letra C, tá certo? E a região brasileira com menor extensão territorial, ela é formada por 3 estados. A menor região do Brasil, a região sul. Muito bem. Aqui nós vamos colocar a letra A, tá certo? Assim nós finalizamos a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham conseguido responder as atividades, tá? Foi muito bom estar com vocês, foi muito bom estar aqui em mais uma aula, em mais um momento. Mas a nossa aula vai ficando por aqui. Eu deixo um super beijo para vocês. Fiquem com Deus e tchau, tchau.